Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, bem como aos colegas funcionários e demais pessoas que aqui estão. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, com o pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a senhora vereadora Adriana Aparecida de Faria Benfica para que proceda a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vou estar lendo em Provérbios, capítulo 7, versículo de 2 a 4. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama da tua parenta. Amém. Solicito ao primeiro secretário, senhor vereador Sandro Bertino de Souza, que proceda à chamada regimental. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, em nome dele, cumprimento todos os vereadores presentes. Irei, neste momento, realizar a chamada dos nobres colegas vereadores. Assim que ouvir seu nome, por favor, manifeste sua presença. Adriana Aparecida de Faria Benfica. Presente. Diego da Silva Machado. Presente. Caroline Rosa de Araújo. Presente. Maria José de Souza. Presente. Paulo Sérgio Martins. Presente. Sandro Bertino de Souza. Valmir José Pereira. Presente. Vanderlei Gomes de Godoy. Presente. Vinícius Tiago Souza de Oliveira. Presente. Confirmada a presença dos vereadores e vereadoras, passaremos agora às matérias de expediente. Solicito que a servidora Luciene leia a ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipiranga de Goiás, aos 12 dias do mês de junho de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do senhor vereador Vinícius Tiago Souza de Oliveira, reuniram-se os vereadores com o intuito pré-determinado de apreciarem as matérias apresentadas e levadas ao expediente e ordem do dia. Na presente Casa de Leis, todos os preclaros edes estavam presentes. E conforme os termos do artigo 128 do Regimento Interno, o presidente Vinícius Tiago Souza de Oliveira fez a abertura da sessão com os seguintes dizeres. Sob a proteção de Deus e com um pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declaro a abertura dessa presente sessão. Logo após a senhora vereadora Maria José realizou a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Salmo 91, feita a chamada regimental, constatou-se a presença de todas as senhoras e senhores vereadores. Em seguida, foi aberto o expediente. O senhor presidente Vinícius Tiago solicitou que a servidora Luciene procedesse à leitura da ata da sessão anterior, sendo aprovada por todos. Apresentadas as matérias de expediente, o senhor presidente Vinícius informou aos nobres colegas vereadores e vereadoras que não haverá matéria de ordem do dia na presente sessão. Encerrada a ordem do dia, o senhor presidente Vinícius Tiago abriu a parte explicação pessoal e tribuna livre, informou que se algum vereador ou vereadora quisesse fazer uso da palavra, esse era o momento. O vereador Vinícius cumprimentou a todos e, para deixar registrado, relembrou a participação da festa de São Luís, que esteve presente juntamente com o vereador Paulo e a vereadora Caroline. Agradeceu ao presidente da Câmara, ao César do sindicato e ao prefeito pela recepção carinhosa e atenciosa, destacando que, quando são bem recebidos em um município,
ficam gratos e motivados a retornar. Ressaltou que a festa foi muito bem organizada. Agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos legislativos durante o semestre, desejou um bom recesso aos vereadores e vereadoras e agradeceu pelo compromisso de todos com a Casa de Leis e com a população, que acredita que com os trabalhos continuarão com a mesma dedicação após o retorno da atividade. O senhor vereador Paulo César cumprimentou a todos, lembrando das festas recentes. Agradeceu ao prefeito de São Luís, ao presidente da Câmara e a todos que os receberam com muito carinho, parabenizando pela realização da grande festa. Cumprimentou ao prefeito Padre Weber de Rubiataba pela organização do Arraiá. Aproveitou para agradecer ao presidente da Câmara, aos vereadores, agradeceu a Deus por mais uma semana de sessão legislativa, destacando a aprovação de um projeto de lei muito importante para a população, relacionada à implantação do Centro de Especialidades Médicas. Ressaltou que, mesmo durante o período de recesso, os vereadores continuarão à disposição da população de Ipiranga de Goiás. Por fim, não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente Vinícius Thiago declarou encerrada a semana de sessões ordinárias, agradecendo a presença de todos e pedindo a proteção de Deus, solicitando assim que o primeiro secretário, senhor vereador Sandro, que lavrasse a ata, que após lida e achada, conforme será devidamente assinada por todos os presentes. Finalizada a leitura da ata, submeto a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada.
Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da ementa das matérias constantes do expediente. Encontra-se em tramitação nesta Casa de Lei o projeto de lei número 009 de 2026 e o projeto de lei número 016 de 2026. O Executivo encaminhou o veto parcial ao projeto de lei número 012 de 2026 e o veto será votado em primeira votação na presente sessão. Foi protocolado também o projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 018 de 2026, de 22 de julho de 2026, que altera a Lei Municipal número 005 de 2001, para dispor sobre a criação e remuneração dos cargos em comissão efetivos e da outras providências. Em relação a esse projeto de lei número 18 de 2026, ele foi devolvido ao Executivo para complementação de documentações, uma vez que cria cargos e aumenta salários, sendo necessário o estudo de impacto financeiro e demais documentos para tramitação nessa Casa de Leis. Projeto de lei do Executivo Municipal número 017 de 2026, de 11 de julho de 2026, dispõe sobre o controle, eventuário, incorporação, movimentação, avaliação e baixa dos bens patrimoniais do município de Ipiranga de Goiás e da outras providências. Apresentadas as matérias de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Informo aos nobres colegas vereadores e vereadoras que o veto parcial do Executivo será discutido e votado na presente sessão. O autógrafo de lei consta no seu artigo 8º a seguinte expressão: implementação do funcionalismo municipal e conscientização do setor privado à licença maternidade até os 6 meses de vida do bebê, tendo o Executivo vetado o autógrafo parcialmente para manter o artigo 8º, inciso 8, a seguinte expressão: conscientização do setor privado à licença maternidade até os 6 meses de vida do bebê. Conforme previsto no artigo 225, parágrafo 4º do regimento interno desta Casa de Leis, a votação deverá ser secreta. A cédula constará apenas 2 opções, que é essa cédula aqui, qual já foi até passado ali, mas vamos reforçar aqui, que deverão rejeito do veto, que mantém o texto da Câmara, e mantém o veto, que mantém o veto do prefeito. Os vereadores deverão marcar sua opção, que será recolhida e apurada a votação. Aí está rejeitado e mantido, aí marca no quadradinho. Em discussão, o veto parcial do artigo 8º. Determina a entrega das cédulas e declaro aberta a votação. Pode votar, a Letícia vai passar.
Telefone, WhatsApp. Fala. Apurados os votos, o veto foi rejeitado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, abriremos a parte da explicação pessoal e tribuna livre. Informo aos nobres colegas que, se algum vereador ou vereadora quiser fazer uso da palavra, este é o momento. Lembrando que o prazo máximo será de 5 minutos. Então, boa noite a todos. Quero aqui fazer um pedido aí, uma reclamação para os órgãos competentes. Eu creio que é da área de limpeza, não estou bem sabendo quem é o chefe da limpeza no momento. Lá em Bom Jesus está tendo um problema, assim, já vem de um passado, a gente tentou resolver por um lado, teve umas melhorias, mas logo depois voltou o problema de novo. E agora, no momento, eu tenho sempre conversado com o Iron lá, é sobre a questão da varrida de rua lá. O pessoal está varrendo a rua, mas ele não está tendo aonde colocar as folhas. Tem um pouco de tambor lá, que ainda é do antigo, do passado, que eu até pedi que não recolhesse quando colocou as cestas lá para colocar os lixos, mas aí recolheram. Então, na gestão passada, o pessoal levava os sacos lá para colocar, né, que são aqueles sacos pretos para colocar as folhas, e no momento agora, eu não sei se o que está levando é pouco ou se às vezes nem está levando. E aí eles varrem a rua e jogam as folhas na saída. Então, na saída que vai para o Quebra-Coco, na saída que sai para Rubiataba, aqui na entrada indo de Ipiranga para Bom Jesus e indo para Nova Glória, está se tornando quase que um lixão em cada saída lá ou entrada do povoado, porque eles colocam as folhas, passa um lá, joga um saco de entulho, de lixo. Os meninos que recolhem só no cesto. Então, aí só vai aumentando. Então, eu tenho acompanhado lá essas saídas lá, até pedi para o Iron estar indo lá e verificando. E a minha ideia é que eles colocassem lá um tambor de 200 litros, que fure o fundo dele para pessoas não pegar, que a gente no passado colocou, não foi resolvido por isso, que de repente ele fica lá um mês e passa um e pega ele. A gente colocou uns bags também, mas por mais que a gente amarre e tudo, sempre passa um e carrega esse bag. Então, ou às vezes o responsável pela área tem outra ideia também, de que está colocando alguma coisa que seja maneiro, que eles vão colocar dentro é folha, e no dia que eles for recolher as galhadas, os entulhos lá, com a carreta, que eles consigam pegar e jogar dentro da carreta. E no lixão lá também está precisando de uma máquina para dar uma juntada lá e uma... Na verdade, nesse tempo sempre, às vezes pode ter algum incêndio lá, e de outras vezes, quando pega fogo lá, passa para os pastos, né? E nesse tempo, para o período de seca aí, às vezes entra de mata dentro lá, mas a gente não consegue apagar. Já teve várias vezes lá esses incêndios, e algumas das vezes foi através de pegar fogo lá nesse lixão. Então, se mandar uma máquina lá, que seja a reta escavadeira ou a pá mecânica, como eu já acompanhei lá várias vezes, a pá mecânica eu acho que foi a que fez o melhor trabalho lá,
tá indo lá e que a pessoa responsável faça uma visita lá e veja que realmente está sendo preciso de fazer esse trabalho lá. E devolvo a palavra aí, presidente. Não existindo mais nenhum tema a ser abordado, convido os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a segunda sessão ordinária, que se realizará no dia 4 de agosto de 2026, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. E que Deus nos acompanhe. Amém.